Mas o que eu quero saber é o seguinte: o que você acha que chamou sua atenção relacionado a investimento? Né? Eu pergunto isso porque no meu caso foi, mano, eu quero ter dinheiro para sair da favela, né? Então, como que eu posso ter mais dinheiro, né? Quando eu conheci foi através dos investimentos. O que o mercado financeiro, vamos dizer assim, é que você olhou e se apaixonou pelo mercado financeiro? Como que foi essa parada? Legal. Então, quando eu era muito menor, eu chegava pro meu pai e perguntava... Muito menor, né? Muito. Que ele sabe que ele ainda é Ele menor. é menor, mas era exatamente. muito menor. Menor do que isso. Eu chegava pro meu pai e perguntava: o que você faria se você ganhasse na loteria hoje? Daí ele sempre respondia: eu iria investir esse dinheiro. E eu nunca sabia em que queria investir, porque pra mim, bolsa de valores era algo totalmente... Sabe, eu não sabia o que era. Eu não sabia no que ele iria investir, se era em uma empresa ou nada. E então eu pensava que investir era só com muito dinheiro, porque ele só falava pra mim que ele ia investir se ele ganhasse na loteria. Logo, você só consegue investir se você tiver aí 100 milhões de reais. Então isso daí foi algo que eu falei: não, então não é pra mim, vou esperar lá mais pra frente e tal. Até que eu conheci de verdade a Bolsa de Valores. E me chamou a atenção que eu já poderia estar ali investindo com o que eu ganho, e não preciso ter muito dinheiro pra isso. E eu comecei a entrar nesse mercado justamente para ganhar mais dinheiro, certo? Porque foi algo que eu gostei bastante nos investimentos e para me preparar para ter uma vida melhor futuramente. Então foi isso que me chamou a atenção em Bolsa de Valores. E hoje, tendo em vista que já chamou atenção, você sempre lidou bem com o dinheiro? Você tem um exemplo legal na sua família? Sempre teve essa ideia de pensar no futuro, igual você falou que começou a investir e se encantou para ter um futuro melhor. Sempre foi assim? Desde moleque, então, você sempre preferiu guardar uma grana, buscar o conhecimento? O que você tem de experiência aí? Então, sobre lidar com dinheiro, nem sempre eu lidei bem, sabe? Porque pra mim era o seguinte: antes não existia investimentos. Então, se eu ganhava um dinheiro, não tinha por que eu guardar. Era melhor eu gastar. Ia guardar por quê? Certo? Não existia investimentos. Então eu sempre gastava tudo que eu ganhava. E a respeito de exemplos, eu sempre tive um ótimo exemplo do meu pai, que se eu ficava devendo para um amigo R$2 que seja de uma casquinha, chegava em casa devendo, o amigo morava ali perto, ele falava: não, tô aqui o dinheiro, você vai lá pagar agora, sabe? Tipo, ele não deixava ficar devendo. E isso daí foi um grande exemplo, porque me ensinou que é bom você não ter dívida, sabe? Nunca ficar devendo para ninguém. E eu acho que isso daí foi um ótimo exemplo. E eu aprendi com isso. Mano, isso que você falou, né, antes do Vinícius perguntar, que é bem cultural no Brasil nós acreditarmos que para investir precisa de muito dinheiro, né? E eu tive essa crença também. E foi justamente o que você passou. Quando eu descobri que, mano, com R$10 era possível investir na bolsa, né? Com R$30 num tesouro direto. Foi quando eu me questionei, eu falei: por que isso aqui não é ensinado? Né? E quando eu fui me aprofundando cada vez mais e fui entendendo que isso, infelizmente, faz parte da cultura, né, brasileira, sobre a relação com o dinheiro, que, aquilo não é pra mim, né, precisa de muito dinheiro pra eu começar alguma coisa. E aí o trabalho que você vem fazendo, nós, outros influenciadores, eu julgo que é de extremo valor no Brasil quebrar essa crença, né? Porque eu vejo diversas pessoas que às vezes conseguem sobrar uma grana e deixa na poupança. Ou então, nem na poupança, coloca lá no cofrinho dentro de casa, né? Junta, final do ano, embaixo do colchão. Junta lá o cofrinho, quebra, né? E fala: agora eu vou viajar, eu vou fazer alguma coisa, né? E nem entende que esse dinheiro que ela acumulou embaixo do colchão, dentro do cofre, está se desvalorizando por conta da inflação, né? Então o papel que nós fazemos, né, você, eu, todos os influenciadores financeiros, eu falo que, mano, nós estamos mudando o Brasil, né? Graças à evolução da internet, graças à comunicação, e todo mundo tem seu público. E eu vejo que quando você cria conteúdo na internet, tem um pessoal que te apoia também, tipo, independente da sua idade, né? Com 14 anos. Eu não lembro o que eu fazia com 14 anos. Possivelmente eu tava na live soltando pipa. Que era o que eu fazia na época. E, mano, eu fico muito feliz de verdade que jovens como você, né? Jovem não, criança. Pra mim é criança. Criança como você já tem um grande pensamento, uma certa maturidade sobre falar, sobre falar relacionado ao dinheiro. Sim. Porque é muito difícil
pô, dentro das nossas famílias, por exemplo, falar sobre dinheiro, né? As pessoas não gostam. É quase que um tabu, né? Entendeu? Então, tipo, pô, mano, eu falando com alguns amigos, né, que namora, por exemplo, quais desses meus amigos têm uma boa comunicação, uma boa relação, às vezes com a namorada, de falar assim, pô, quanto que você ganha? Você sabe quanto que eu ganho? O que que a gente pode juntar aqui pra realizar um plano nosso? Né? Seja viajar, casar. Existem, inclusive, marido e mulher, né? Um casamento mesmo, que até hoje não tem noção o quanto, né, a sua esposa ou seu marido ganha. E é o que você falou, é um grande tabu isso no Brasil e que, de alguma maneira, nós se juntamos aí, influenciadores, para vir quebrando isso ao longo do tempo. Sim. E o que você falou de investir com pouco dinheiro, né? Provar que é possível. Da sua série do 1.000 ao 1.000.000, de todas, assim, das pessoas que investem publicamente, exatamente, eu acho que é a melhor. Porque você investe ali R$800, R$500, R$300 e prova que você não precisa ir de R$15.000 por mês pra investir, sabe? Então, assim, você muito bem poderia aportar muito mais do que isso. Mas você tem essa série especificamente pra provar aí pro pessoal de periferia, que não tem muita grana, que dá pra investir com pouco dinheiro por mês e chegar aos 100 mil, por exemplo, saindo do zero. Então, assim, eu aprecio muito essa série do 1.000 ao 1.000.000 lá. Eu acho muito do 0 a foda. 100 mil. Do 0 a 100 mil, caramba. E o legal é que, assim, se for lá, poderia aportar muito mais. Agora, né? Quando agora começou a série, era aquilo mesmo. Era aquilo Então, mesmo, tá ligado? É engraçado porque a gente percebe de todo mundo que vem aqui no podcast, ou das pessoas que a gente conversa, que ninguém tem um exemplo igual. Um tem o pai que não deixava endividar, outro já tem o pai que era endividado. E essa cultura misturada, infelizmente, faz com que as pessoas tenham pouco conhecimento na hora de falar de grana. Então, o que o Murilo falou do caso dos casais que não sabem quanto o outro ganha, às vezes os filhos não sabem quanto que os pais ganham. É complicado porque no final você não vai saber qual é a sua condição, o que está faltando, o que está sobrando, e aí você não consegue se planejar lá na frente.